Olá, amigas crocheteiras! Bom, então hoje nós vamos fazer essa bolsa. Ela é modelo saco. Ela também faz parte da playlist de bolsas de inspiração. Vou deixar a referência do modelo da qual ela foi inspirada para vocês verem aqui. Todos os acessórios dela eu deixo também na descrição, caso vocês queiram comprar. Ela é feita toda em ponto baixo e ponto alto, então qualquer pessoa que saiba fazer ponto alto e ponto baixo consegue fazer esse modelo de bolsa. Ela foi feita usando fio de poliéster 3 milímetros. Todo o tutorial vai ser passado também centímetro, para que você possa fazer com qualquer fio e qualquer agulha. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar essa bolsa fazendo a base. A largura dessa base é de 23 centímetros. Para que a gente faça uma base de 23 centímetros, a gente não pode começar com uma carreira de correntinhas de 23 centímetros, porque ela vai crescer nas laterais para chegar na largura e ela vai, consequentemente, crescer também na horizontal. Eu comecei com uma correntinha que tivesse 14 centímetros. Isso foram 19 correntinhas. Vai variar de acordo com o seu ponto, vai variar de acordo com o seu fio. Eu não consigo passar qual medida você precisa começar, porque depende do rendimento do seu fio, depende do tamanho do ponto que seu fio fica. Mas sempre pense, se eu preciso chegar até 23 centímetros, então eu vou precisar começar um pouquinho menor. Se você quiser começar também com 14 e ir fazendo até que chegue aqui nos 9 centímetros de altura, vai dar certo também. Ela pode só variar um pouco na largura, que talvez ela fique um pouquinho menor ou um pouquinho maior, não tem problema. Eu acho que poucos centímetros não fazem tanta diferença no resultado da sua bolsa. Outra coisa que é importante é que esse número de correntinhas precisa ser ímpar. Como nós vamos trabalhar esse ponto vazado, o número precisa ser ímpar para que ele fique intercalado certinho. Então, independente do número de correntinhas que você comece sempre com um número ímpar. A gente vai começar com um cordão de correntinhas. Ao total serão 19, mas eu vou fazer só uma amostra para explicar como crescer a base da bolsa. E aí você só adapta para o seu tamanho. Então, aqui eu fiz 11 correntinhas, lembrando, é sempre um número ímpar. Vou crescer mais uma correntinha para ser a virada e vou voltar fazendo correntinhas, mas sempre naquela alcinha de trás. Então, aqui tá meu ponto, né? Você vira o seu trabalho, nas costas dele você vai ver que tem essa alcinha. É nessa alcinha que a gente começa a fazer a base. E aí a gente volta fazendo 11 pontos baixos. Lembrando, se você começou com 19, esteja lá o número de correntinhas que você começou ímpar, a correntinha de subida não conta, e aí você volta fazendo o número ímpar de pontos baixos. Então, eu terminei aqui os pontos baixos, depois das correntinhas, e eu já cheguei no último ponto. No último ponto, nós vamos fazer a primeira virada. Como nós vamos crescer sempre nas laterais, eu recomendo que você comece já marcando aqui o último ponto, para que na próxima carreira você saiba onde crescer. Mas eu vou explicar mais para frente como vai funcionar. Para fazer a virada, então eu fiz o último ponto, que é esse aqui que está marcado, e eu vou fazer mais 2 pontos dentro desse mesmo ponto. Então, nós temos 3 pontos no último ponto, que será referente ao ponto da última carreira que você acabou de fazer, um ponto do meio, né? E um ponto que já é voltando. Você marca também esse ponto, que já é o ponto voltando, o terceiro ponto aqui dentro do mesmo, que também vai ser um ponto de base para crescer as nossas quinas. Feito isso, você continua
subindo os seus pontos baixos, dando a volta aqui naquela correntinha que você fez. Agora, nós estamos do outro lado. Como a gente trabalhou naquela alcinha de trás, o nosso ponto vai estar certinho aqui desse lado. Então, desse lado, você faz como se fosse carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Aproveita para já ir escondendo esse fiozinho e continua aqui, até chegar na outra ponta. Cheguei no último ponto, voltando. Nesse ponto, a gente já trabalhou um ponto quando a gente começou. Então, para fazer a mesma coisa que nós fizemos desse lado, ao invés de 3 pontos, nós vamos colocar só 2, porque já tem o primeiro aqui. Falta o último dessa carreira, desse lado, e mais um, que é o da virada. Aqui também a gente marca o último ponto da carreira. O da virada a gente não marca e a gente depois vai marcar também o primeiro ponto. E a gente vai começar a crescer a base da nossa bolsa. Como a nossa base é uma base retangular, a gente vai crescer 3 pontos sempre nas quinas. Nessa primeira carreira, como ele vai ser feito? A gente vai começar no primeiro ponto aqui que nós fizemos, subindo 3 pontos baixos no mesmo ponto. Só que dessa vez, ao invés de marcar o primeiro e o último ponto dos 3 que foram feitos no mesmo ponto, a gente marca sempre o segundo. Aqui foi o primeiro ponto que eu fiz, o segundo e o terceiro. A gente marca sempre o segundo. E isso vai servir para as 4 quinas durante toda a produção da base, até atingir a medida que a gente quer. O único que foi diferente, então, foi essa primeira carreira. Então, vamos seguir até esse daqui, até o último dessa carreira, que eu vou mostrar mais uma vez. Então, chegamos mais uma vez aqui na quina. Lembrando, esse ponto da quina, na primeira carreira, ele foi o primeiro ponto dos 3 que a gente fez no último ponto da correntinha. Então, chegamos aqui, toda a marcação, a gente vai fazer 3 pontos dentro. Então, eu vou tirar aqui meu marcador e vou fazer 3 pontos baixos dentro desse ponto. Desses 3 pontos baixos que a gente fez dentro do mesmo ponto, a gente marca sempre o segundo. Então, aqui tá o meu primeiro, o segundo. Agora, na virada, lembra, a gente marcou os 2 pontos do lado e ficou um ponto no meio. Então, quando a gente fizer essa virada, vai sempre sobrar alguns pontos entre uma quina e outra. Então, a gente segue nela também normalmente fazendo ponto baixo. E ele vai aumentando também. Você vai ver que nas próximas ele vai sobrar na próxima esse ponto, o do meio e mais que a gente vai fazer aqui. Fizemos aqui os 3 pontos dentro do último, marcamos o segundo, fizemos o ponto baixo no ponto de virada e chegamos aqui nesse primeiro do outro lado. Aqui a mesma coisa, vou tirar o marcador e vou fazer 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Dos 3 pontos baixos que eu fiz nesse ponto, eu vou marcar então o segundo. Esse foi o meu primeiro, eu vou marcar aqui o segundo. E sigo fazendo um ponto baixo em cada, até que eu chegue no próximo marcador, que é a próxima quina. Nós já chegamos lá naquele primeiro aumento, que tem os 3 pontos aqui que foram feitos dentro no mesmo ponto, marcamos o segundo para lembrar onde vai ser feito o nosso aumento, e aqui sobrou um ponto. Como eu falei, ele vai sempre ir crescendo a quantidade de pontos do intervalo. Não tem problema qual foi o primeiro ponto. A gente pode ir seguindo
de forma circular, marcando só as quinas, que é onde vai ter os aumentos. Mas todo intervalo entre um aumento e outro, ele vai sobrar alguns pontos que a gente precisa completar com ponto baixo. Então, a gente completa esse ponto baixo, chegamos no marcador, temos 3 pontos baixos aqui na quina onde foi marcado. 1, 2 e 3. E marcamos o segundo. Então, meu primeiro foi esse, segundo, terceiro, marcamos no segundo, que vai ser onde vai ter o próximo aumento. E assim nós vamos fazer por toda a base. Chegamos na quina, fazemos 3 pontos baixos, marcamos o segundo. Completamos a volta com ponto baixo, onde tem ponto baixo, chegamos na próxima quina, 3 pontos baixos, marcamos o segundo e vamos fazendo até que a gente atinja a altura aqui que a gente quer para nossa base. Vamos supor, então, que aqui a gente chegou já na altura que a gente quer da nossa base. Então, nós já fizemos todos os aumentos, chegamos na altura que a gente quer. Nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo, sempre pegando a alça de trás. Essa carreira vai servir para virada, para nossa bolsa comece a subir. Então, a gente pega sempre a alça de trás. Então, se você olhar que o nosso ponto tem 2 alcinhas, né? A gente pega sempre a de trás. E faz o ponto baixíssimo normalmente. Então, sempre na alcinha de trás. E fecha um ponto baixíssimo. Lembrando que aqui eu tô trabalhando em uma amostra. No seu, você vai ter uma base bem maior, né? Uma base do tamanho que você desejou para sua bolsa. Aqui é realmente só para explicar a lógica dos pontos. E fazemos isso por toda a volta. Na hora que a gente for fazer a subida da bolsa, esse ponto ele deixa fazer essa viradinha. Então ele fica com a base mais retinha e a bolsa começa a crescer mais reta para os lados. Com a base pronta. Então só lembrando, a gente fez aqui a primeira correntinha com 19 correntinhas, começou trabalhando de forma circular, fazendo aumentos sempre nos cantos. Depois que nós atingimos 8 centímetros, aqui para esse fio foram 6 carreiras, a gente fez mais uma carreira de ponto baixíssimo para fazer aqui a virada. E agora a gente vai começar a subir a bolsa com ponto alto. Então, a gente já sabe que esse aqui é o primeiro ponto. A gente vai começar nele. Para o primeiro ponto, a gente sobe duas correntinhas para o corpo do ponto. Uma correntinha que vai ser a cabeça do meu ponto e marco nela, porque é ela que vai ser a referência do ponto. E mais uma correntinha do espaço. Então, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo e mais 3 correntinhas. Que isso vai ser referente ao meu primeiro ponto baixo. Pulo a segunda aqui, a segundo ponto, e entro na terceira já com um ponto alto. Fazendo aqui um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar de novo de forma circular, intercalando com uma correntinha. Então, fiz o ponto alto, faço uma correntinha, pulo um ponto, entro no próximo com ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto, entro no seguinte com um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto no próximo com ponto alto. E aí, você vai fazer toda essa carreira até chegar aqui no último ponto. Então, lembrando, né? A gente começou por aqui e esse ficou a cabeça do nosso primeiro ponto. Cheguei aqui no último, então fiz meu último ponto baixo, fiz minha correntinha e agora eu vou começar a segunda carreira. Para subir ela, a gente faz um ponto alto aqui no pé. A gente faz um ponto alto no pé, aqui do primeiro ponto.
sobe uma correntinha e começa a segunda carreira entrando no buraco que ficou entre os pontos. Então, a gente vai entrar aqui no meio. E eu vou marcar esse ponto, que é a cabeça do nosso primeiro ponto alto. E seguimos fazendo o mesmo padrão, uma correntinha e um ponto alto, só que ao invés de entrar no ponto, a gente entra no vão. Então, uma correntinha e o ponto alto aqui no vão. Uma correntinha e o ponto alto no vão. Vamos seguir assim essa segunda carreira fazendo esse padrão vazado. No final da segunda carreira, você vai ver que você vai acabar o último ponto alto já com um vão do lado dele. Daqui pra frente é só continuar trabalhando de forma circular, que ele não vai dar mais diferença como deu na primeira carreira. Então, nas próximas carreiras, é só ir seguindo, marcando sempre o primeiro ponto, só para você conseguir fazer a contagem das carreiras que você está trabalhando, mas seguindo de forma circular. Então, entra no vão, o ponto alto, então a gente sabe que esse foi o primeiro vão, né? Marca o primeiro ponto aqui desse vão e segue de forma circular até atingir a altura da bolsa. Cheguei no último ponto alto, aqui eu subi 10 carreiras de ponto alto vazado e cheguei no último ponto. A partir daqui a gente vai trabalhar ponto baixo normal. Então, é só continuar de forma circular fazendo o ponto baixo e não pulando o ponto do vão. Então, é um ponto na cabeça do ponto alto e outro ponto naquela correntinha que ficou no vão. Então, um ponto na cabeça do ponto alto e um ponto na correntinha do vão. Quando você acabar toda a sua carreira de últimos pontos baixos, você vai precisar contar ao total quantos pontos que estão aqui. Não importa a quantidade de pontos, você sempre vai dividir por 12. Por que isso é dividido por 12? Se você olhar aqui, onde fazem as dobras da minha bolsa, você vai ver que nós temos 6 dobras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada dobra dessa tem 2 entradas, uma da frente e uma de trás. Então, a gente vai dividir esse número de pontos por 12 para saber exatamente em qual ponto a gente entra com a alça. No meu, deu um total de 6 a 7 pontos. Como era um número ímpar, ele deu um número não exato. Você calcula mais ou menos ali um para mais, um para menos. Não vai dar tanta diferença, um ponto, mas deu um total ali de 6 a 7 pontos de intervalo. Então, quando tiver a sua bolsa aqui pronta, vai olhar ela e vai ver certinho onde que é o meio. Então, a minha, o meio é bem aqui, certo? Se eu olhar aqui, eu consigo ver que o meio da minha bolsa tá bem aqui. Se esse é o ponto do meio e eu fazer 6 ou 7 pontos de intervalo, esse é o meu meio, eu vou ter 3 para cá e 3 para cá. Então, 3 para a esquerda e 3 para a direita, que é onde eu vou começar. Aqui eu tô colocando o meu passador entre a quarta e a quinta carreira. Então, eu estipulei o meio aqui da minha bolsa, contei 3 para cá e começo entrando. Eu vou entrar como eu faria uma costura normal. Então, eu entro por esse ponto, conto 6 ou 7 pontos, aqui conto a distância de pontos que eu estipulei que vai ser e passo de baixo para cima. Conto novamente a distância de pontos e entro de cima para baixo. Conto novamente a distância de pontos e entro de baixo para cima. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no meu último.
Com essa contagem não tem erro, você vai sempre passar onde ele tá simétrico. Quando você puxar aqui o fecho, ele vai formar essa boquinha bem certinho. Quando você fechar, como, né, a gente sabe, são 6, então são 3 para cada lado. No do meio a gente passa entre a última, aqui a última e a penúltima, e a altura que der a sua argola. Na minha argola couberam 2 pontos dentro, então eu passei entre a penúltima, né, entre a última e a penúltima, mais um, e aqui. Isso vai depender também do tamanho da sua argola. Isso, vai colocar a alça. Nessa argola também a gente coloca a alça de punho, que ela pode ser tanto uma alça mesmo, ou ela pode ser só decorativa, e a alça de ombro. Sobre o forro, aqui o meu forro tá passado. Você pode ou não colocar forro, você pode colocar forro que você compra pronto e encaixar ele aqui, ou realmente não colocar forro, ela vai ser uma bolsa vazada, ela cabe, ela não tem um vão tão grande, mas você pode usar alguma necessaire por dentro para usar também, fica a seu critério. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje, eu espero que você goste, curta, compartilha, siga o meu canal para o próximo e nos vemos no próximo tutorial.